No mesmo dia em que estreia este episódio do Bloco Central, os membros do Governo e os deputados dos diferentes grupos parlamentares debatem o Estado da Nação. Uns estarão mais pessimistas, outros mais otimistas, uns puxarão mais pela imigração, outros pela saúde ou pela habitação. A montante e a jusante, o estado da economia, como está e para onde caminha. É igualmente um bom momento para aferir se há uma inclinação governamental para a direita ou se a AD se mantém o partido do meio verdadeiramente disponível para negociar os grandes dossiês com o PS. Num podcast com sonoplastia de Salomé Rita, eu sou o Paulo Baldaia, na moderação de uma conversa em que a opinião que conta é de Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Viva aos dois! A conversa de hoje acontece com Marcos Lopes aqui em Passo de Arcos e o Cisa Vieira em Luanda. Começo pelo Pedro Marcos Lopes, antes de olharmos para as 4, 5 questões que consideram cruciais no Estado da Nação, peço um diagnóstico mais generalista. Como está o país, Marcos Lopes? O país está bem e recomenda-se em determinados aspectos, está mal e não se recomenda noutros. Quer dizer, isto não podia ser mais lá para a liçada. Mas deixa-me iniciar por aquilo que eu acho que são temas essenciais para os próximos anos de governação e que são relativamente recentes, 2 e um mais estrutural. Eu não quero que fique a sensação ou a impressão desta minha intervenção de que estes são os temas mais importantes ou aqueles que são os únicos, digamos assim. Porque nós temos problemas estruturais de há muito tempo que estão em processo, num constante processo de transformação, umas vezes para o bem e para os outros para o mal, muito ligados àqueles que eu vou abordar, mas, quer dizer, não temos a veleidade de os pôr todos, eu não tenho a veleidade de os pôr todos e os tratar todos por igual. Portanto, eu estruturei isto de forma a... destes 2 temas que eu repito, vou dizer, são 2 relativamente recentes e um que é estrutural à economia. Eu pus o problema da habitação, o problema da imigração e a questão dos salários. E trago-os porque em alguns pontos eles entrecruzam-se. Vou iniciar por falar do problema que eu acho que é essencial, que tem uma capacidade de detonar aspectos da nossa vida em comum e de pôr em causa muito das suas bases, que penso ser comum tanto a mim, em termos de análise, com o Pedro Cisa Vieira, que é a questão da habitação. A questão da habitação é extraordinariamente importante para as comunidades, cada vez mais está a ser um problema global, mas no nosso país tem sido muito maior. Num artigo essencial da Helena Roseta, que eu digo essencial porque acho que estão lá resumidas todas as grandes questões que dizem respeito à habitação no público, ela dizia que nós éramos o país onde neste momento, em termos de europeus, que mais os preços tinham crescido, mas que vivíamos num paradoxo incrível. É que somos o país onde provavelmente mais casas há por habitantes e onde há maior crise de habitação. Eu já lá vou, porque isto é um aspecto interessante, que ela diz que não percebe qual é a razão. Eu tenho algumas razões que posso aduzir. Mas nós fomos vítimas de um cocktail absolutamente brutal. Nós temos políticas públicas conduzentes à habitação que têm sido anárquicas, que não têm começado e terminado e que nunca há um entendimento global, ou pelo menos da comunidade em geral, dos partidos, sobre quais são as soluções certas. Temos, por causa disso, e também por causa disso, temos um parque habitacional público baixíssimo a todos os níveis, quer dizer, não há país que tenha na Europa, ou
estou a exagerar, mas é dos que menos parque habitacional público tem. Portanto, temos estas duas condicionantes e depois tivemos 3 impactos absolutamente brutais. A procura transformou-se em global. Neste momento a procura da habitação é global. Todos os mercados, toda a gente pode... Este é um local, toda a gente pode aqui vir comprar, toda a gente... A procura tornou-se completa e a oferta é sempre a que está. Depois nós tivemos uma vinda de outros cidadãos de outros países para Portugal, muito elevada, que ainda mais fez aumentar a procura. Não só de procura de segmentos altos, mas também a procura de segmentos muito baixos, como é o caso da imigração. Ora bem, neste ponto, e para resumir um bocadinho, neste ponto, ou para abreviar um bocadinho, a única coisa que eu acho em relação ao Estado da Nação é a seguinte, e que é para mim essencial. O Estado, o Governo, tem de ter uma atitude, tem de encarar este problema. Não podemos achar que fazendo crescer a oferta, porque a oferta nunca vai crescer amanhã ou depois, nós temos a situação resolvida. Tem de haver, de facto, uma intervenção forte estatal de regulação, de criação de soluções, porque o que não pode acontecer é nós olharmos para isto e achar que o mercado vai regular. O mercado não vai regular porque este mercado não existe. É um mercado completamente desequilibrado. E nesse aspecto, tem de haver uma intervenção, e uma intervenção muito forte do Estado. Se me perguntares se eu sei qual é a solução, se eu sei quais são as medidas, não sei sobre essa parte. E ainda sobre imigração e salários? Imigração e salários é menos, vou-me alargar menos. A imigração, quer não queiramos, quer não queiramos, quer achemos que nós não devemos falar tanto de imigração, nós temos de falar de imigração porque nenhum país do mundo tem, de repente, os números são como tu, Paulo, e agradeço porque também me deste o modo para eu falar disso, daquelas declarações do Presidente da República, mas seja 1 milhão de pessoas, seja 1.600.000, nós tivemos um brutal impacto. E agora temos uma decisão estratégica e política a tomar. Ou olhamos para a imigração como o Governo tem olhado, ou seja, como uma coisa a evitar, como tentar por todos os meios que ela não exista, que não deixemos mais pessoas vir, por exemplo, com a questão do regrupamento familiar. Nós temos, na minha opinião, e isso é uma medida que tem de ser feita, isso, o Estado da Nação também depende disso, de saber integrar os homens e as mulheres que nos vêm ajudar. Porque repara uma coisa, a maneira como nós vamos olhar para isto, a maneira como nós vamos lidar com isto, a maneira como o Estado vai lidar para isto, vai defender também o Estado em que nós vivemos, porque ou optamos por ter uma política agregadora, uma política comunitária, ou optamos por ter a política que vamos aqui estar. E isso vai ter consequências extraordinárias, não só no próximo ano, mas nos próximos anos na nossa sociedade. Vamos ao Se me permites, depois aos salários, porque isso também encaixa naquilo que o Pedro pensou. Exato, quando falamos de economia, porque ao longo da próxima hora vamos debater estes temas. Pedro Cisa Vieira, o país está bem e recomenda-se, como dizia o Pedro Marcos Lopes, por um lado, ou está a precisar de uns remendos? Qual é o diagnóstico que fazes do Estado da Nação? Bom, no debate do Estado da Nação que se faz mais ou menos por esta altura do ano na Assembleia da República começa sempre com o Primeiro-Ministro a fazer um discurso que normalmente anda à volta de 2 ou 3 temas que ele seleciona como querendo comentar a propósito do Estado da Nação. Eu também vou fazer a mesma coisa, vou falar de 3 temas. E os 3 temas que vou falar é a economia e as finanças públicas, a segunda, o Estado do Estado e da nossa administração pública, e o terceiro, a habitação. Acho que são temas desafiantes para este ano e para os próximos anos, e acho que era importante que ele fosse discutido com profundidade. O primeiro tema é o da economia. E porquê? Porque nós estamos mal habituados. Na última década, Portugal cresceu sistematicamente acima da zona euro, recuperou a trajetória de convergência, viu um crescimento muito grande do emprego, da população ativa, os salários reais cresceram em 10 anos 34%, ou seja, a valorização dos salários esteve acima da inflação 34%, foi o país que cresceu também a nível de valorização salarial acima da Europa. Isso tem um efeito muito positivo
porque partilha-se bem-estar, traz-se mais gente para o mercado de trabalho, por um lado, mas por outro lado também ajuda a gerir as finanças públicas. Uma economia que cresce, há mais empresas a ter lucros sobre os quais pagam IRC, há mais, os salários sobem e, portanto, sobe também o IRS e as contribuições para a Segurança Social, o IVA aumenta, todas essas coisas acabam por ter um contributo muito grande do lado da defesa, e foi isto que permitiu porque, de facto, depois dos choques do início do século, a economia portuguesa e as empresas portuguesas ajustaram-se muito bem, começaram a fazer crescer as exportações para mercados cada vez mais exigentes, e foi esse efeito positivo que gerou os excedentes que permitiram corrigir os desequilíbrios orçamentais que tinha. E foi a primeira vez que eu julgo na nossa história em que nós, ao mesmo tempo, conseguimos fazer crescer a economia, manter o orçamento equilibrado e reduzir a dívida externa. Ou seja, ter excedentes externos, exportar mais do que importamos. Nunca tinha acontecido na nossa economia. Sempre que a economia crescia muito, normalmente tínhamos desequilíbrios orçamentais porque importávamos muito, ou então tínhamos, porque era o Estado que estava a investir, ou então endividávamos perante o exterior. Esta década foi uma década muito positiva para a economia portuguesa. E a economia ainda está a crescer, mas os sinais são que alguma coisa pode estar a mudar. Os portugueses, o Estado, as empresas, ainda têm a margem de manobra suficiente para gerirem este contexto. Mas a verdade é que nós já tivemos, no primeiro trimestre, uma contração da economia, relativamente ao trimestre anterior, o último de 2024, e vemos agora que, com esta renovada ameaça de Trump às tarifas sobre a União Europeia, sobre o resto do mundo, podemos ver uma contração da economia europeia, e as exportações foram muito importantes para o crescimento de Portugal. E Portugal exporta para a União Europeia e para os Estados Unidos quase 90% das suas exportações. Portanto, isto pode significar que, mesmo que a economia continue a crescer, seguramente não vai crescer ao ritmo que cresceu nos últimos anos. Isto, aliás, é irónico para um governo que dizia que era muito fácil pôr o país a crescer todos os anos mais de 3% ao ano, como se bem se recordam que dizia o Ministro das Finanças antes de ser Ministro das Finanças. Agora parece que isso está esquecido. Acontece muito. Mas a verdade é esta. Isso coloca uma pressão sobre as finanças públicas que é agravada pela circunstância de, durante o ano de 2024, o Governo ter aumentado muito significativamente a despesa pública permanente, designadamente com valorizações salariais de funcionários públicos sem contrapartida com ganhos de produtividade e de produção, e com a anunciada redução das taxas de IRS e de IRC. Perante isto, esta vai ser uma conjuntura difícil. É possível gerir as finanças públicas, pode-se cortar na despesa, mas a pressão sobre a despesa vai ser grande. Continuamos a ouvir coisas sobre a saúde, sobre a necessidade de crescimento no orçamento da defesa, e vai ser grande também do ponto de vista dos impostos, dados os compromissos que o Governo assumiu. Isto significa que a tarefa vai ser complexa e a tentação de fazer voltar aos déficits vai ser grande. O Estado conseguiria resolver este problema se funcionasse bem, mas infelizmente nos últimos tempos aquilo que nós vemos é um Estado que funciona mal. Os serviços públicos que funcionam mal, nós podemos falar da defesa, da saúde, etc., mas a verdade é que, de uma maneira generalizada, os cidadãos sentem que o Estado não está a responder às suas necessidades, não está à altura dos desafios dos tempos atuais. Eu quero voltar a este assunto. E um símbolo muito grande das tensões que a falta de resposta do Estado coloca à democracia, à legitimidade do próprio sistema democrático, é precisamente o tema da habitação. Em Portugal temos na habitação uma espécie de duas realidades entre as pessoas que são proprietárias de casas, que já cederam em tempos
à habitação, ou que têm pais que os ajudam a chegar à habitação, e que estão a beneficiar imenso desta sobrevalorização do imobiliário. É preciso não nos esquecermos disso. Há muita gente cujo património está a aumentar por este motivo, e depois as pessoas que não conseguem aceder à habitação. Desde aqueles que voltaram a viver em barracas porque não conseguem pagar rendas, e os bairros de barracas voltaram a surgir, ou aqueles que estão a entrar na vida e não têm pais ricos para os ajudarem a pedir empréstimos ao banco. E, portanto, neste sentido, este é um símbolo de uma sociedade que acumula tensões e que o governo tem que atuar, como dizia o Pedro Marcos Lopes. Voltaremos aqui seguramente. Vamos já para lá, porque alguns dos sacos de um e de outro acabam por se cruzar, mas há um em que a coincidência é absoluta, que é este, a habitação. Não melhorou, está significativamente mais caro do que estava há um ano, e há agora um problema acrescido, que é, como estavas a referir, o crescimento de bairros de barracas. Cisa Vieira, começo este tema por ti. O Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, o IRU, diz que em nenhum concelho do país há mais agregados familiares que alojamentos disponíveis. Não é, portanto, um problema de oferta e de procura. E acrescenta que há 250 mil casas prontas a habitar que estão fora do mercado. Mais do que nova construção, há pouco o Marcos Lopes referia isto. A solução passa por legislar, forçando o mercado a responder às necessidades mais urgentes? Eu acho que sim, mas não parece ser essa a opinião da população portuguesa, que elegeu um governo e uma maioria parlamentar que acha precisamente que a regulamentação que vinha de trás deveria ser revogada. E, portanto, tudo aquilo que eram medidas que agora se fala muito, limitação das rendas nos novos contratos, necessidade de controlar a passagem de habitação para o alojamento local, a possibilidade de arrendamento forçado, tudo isso foi revogado. Tributar pesadamente as casas que estão vazias para incentivar os proprietários a metê-las nos mercados é uma coisa de que não se fala. E, portanto, num país em que a maioria da população é proprietária, e muitas vezes proprietária de 2 e 3 imóveis, é altamente impopular dizer-se que se vai regulamentar, se vai intervir, se vai forçar ou se vai incentivar os proprietários a colocar as casas no mercado. E, portanto, este é também um sinal de uma doença da nossa sociedade. É que nós queixamos-nos muito, mas, na verdade, não criamos as condições políticas para mudanças. E, por isso, há muitas coisas também que tu disseste, Paulo, que também temos que pôr em contexto. Há muitas casas vazias em Portugal, mas elas não estão nos sítios em que as pessoas não moram. Bom. Esta é a primeira coisa, não é? Sistematicamente das 700 e tal mil casas que estão vazias... Mas vocês estão cá para dizer, desculpa, o IRU disse o que disse. Estão no interior de onde as pessoas saíram. Muitas casas também estão nas grandes cidades. São pessoas cujos pais emigraram para Lisboa e têm uma casa de família na Serra da Estrela ou em Trás-os-Montes. E são segundas casas. Essas segundas casas não estão nestas 250 mil desocupadas, obviamente. E as 250 mil que o IRU, que é aliás um dos símbolos da inoperância total do Estado, porque desde há vários anos que o IRU tem a tarefa de de tentar reabilitar o património imobiliário do Estado e afetá-lo à habitação, e revela uma total incapacidade de o fazer, que é um dos sintomas portanto, o IRU tem uma legitimidade, a meu ver, bastante diminuída para falar sobre isso. Sobretudo porque, então, a consequência que ele teria que tirar era assim: nós vamos fazer medidas coercivas para colocar essas 250 mil casas no mercado, mas não o faz. Portanto, acho que esse discurso sobre a habitação tem que ser visto com realismo e tem que se pensar mesmo nisto. É mesmo necessário construir casas designadamente de promoção pública para as pessoas que não têm acesso a casas. Porque também, agora a propósito das demolições em Loures, estão-se a construir bairros de barracas, estão-se a reconstruir barracas, as pessoas não conseguem pagar rendas, vão para a rua, constroem barracas. Isto era exatamente o que se passava nos anos 60, 70, 80.
E a única maneira de realojar essas pessoas foi o Estado intervir e construir habitação para as pessoas que não têm Vínhamos a falar possibilidade. Deixa-me então passar ao É uma Marcos coisa Lopes. que tem que se fazer, como se tem que fazer também, de facto, construção privada e libertar de limitações os solos rústicos, onde não se pode fazer nada, deixar construir em altura, fazer as coisas que é para oferecer mais habitação às pessoas que precisam dela. Marcos Lopes, com o aproximar das autárquicas, a demolição de bairros de barracas sem realojamento de quem as habita, mostra-nos que não há solução para situações de emergência. Não há como resolver isto. Olha, mostra-nos, em primeiro lugar, mostra-nos que há uma enorme vontade de ganhar eleições, mas não há vontade nenhuma de praticar ou de ter políticas públicas que conduzam a soluções. E depois também há um sintoma terrível na nossa comunidade, que é o facto de nós agora parece que estamos a apreciar muito os maus. Aqueles que fazem, aqueles que destroem, aqueles que não é que fazem, que destroem, que dão cabo das coisas, que fazem cumprir, em termos, enfim, muito vagos, a lei à força. Foi basicamente o que aconteceu em Loures. Aconteceu uma infâmia em que alguém tentou, enfim, em termos eleitorais, para aproveitamento eleitoral... Loures e não só Amadora, por acaso são dois conselhos socialistas, não é? Fazer algo que... sim, já lá vou, ilegal. Mas vamos primeiro à questão da habitação. Eu, na minha introdução, no fundo foi a introdução, falei da necessidade de intervenção do Estado em várias, e eu agora posso dizer, em várias vertentes. E depois há um ponto que eu quero também falar, que é o que diz respeito às habitações que estão desocupadas ou que, em tese, estão desocupadas. O primeiro ponto tem a ver com a intervenção do Estado. O Cisa Vieira tem razão. O Estado tem de intervir, mas sabe-se que é um setor absolutamente terrível de intervenção, porque se mexe com o património das pessoas. Quando se diz, e já não era nosso, eu ando a defender há 350 anos, por exemplo, na questão dos bens, meu Deus, está-me a faltar, não são os urbanos. Imóveis devolutos. Os imóveis devolutos. Antes disso, dos imóveis rústicos, que nós temos uma impossibilidade de gerir o nosso território, em grande parte, ou pelo menos em parte, pela lei inexiste, às vezes nem se sabe de quem são os imóveis. Porque as pessoas têm lá aqueles imóveis, eles não são praticamente taxados. Não é nas áreas metropolitanas. Não é nas áreas metropolitanas. E, portanto, fora das áreas metropolitanas, como aquilo não é taxado, as pessoas vão tendo aqui, não tomam conta dessas coisas. Mas isso é o menos. Nós estamos a falar de habitação. Primeiro, temos que saber, porque estes números que nos são dados, e o Pedro abordou isso, estes imóveis que estão lá e que estão devolutos, estão lá a fazer o quê? O que é que são? Porque nós não temos exatamente essa informação. Depois não nos podemos esquecer que nós tivemos, devido se calhar a um bocadinho da nossa iliteracia financeira, tivemos muita gente a investir em imóveis porque aquilo lhes havia dar uma renda mais tarde. Quer dizer, era o investimento típico, tem sido o investimento típico. Agora mais do que nunca. Tem sido o investimento, e agora até mais, mas tem sido o investimento típico. Não sabemos como é que isso está a ser tratado. Não estou a dizer que seja bom. Eu estou a dizer que é bom. O que eu estou a dizer é que provavelmente essas pessoas que fazem esses investimentos podem não ter essas casas arrendadas por motivos que elas é que sabem, porque existe o direito de propriedade. Portanto, não confiam no mercado de arrendamento. Provavelmente não. Porque tens toda a razão. Ou não, um inquilino deixar de pagar. Ou porque ganham mais colocando no Airbnb. Também acontece, não? Também é uma das questões. E há uma situação... Há muitas casas no Airbnb. Isso acontece, mas não é em Odivelas, não é na Amadora, não é em Sintra, onde existem 50 mil. Mas é um dia aos meios, não. Mas é em Lisboa, que depois pressiona. Não é em Almada, não é em Montijo. Mas depois pressiona os concelhos limítrofes. Isto é derramar, Pedro. Ora bem, a pressão em Lisboa e no Porto faz com que depois os bairros que eram suburbanos tenham muita pressão. Mas portanto, eu isto não sou capaz, eu acho que era preciso este 250 mil casas de que fala o Iru. Há muitas casas nos concelhos limítrofes. Claro que há. Em Sintra,
O Iru diz que não há nenhum... vazios. Não há nenhum conselho... Pedro, mas em Sintra... O Iru diz que não há nenhum conselho em que a procura seja superior à oferta. Diz o Iru, não há um único conselho em Portugal. Tenho muitas dúvidas mas disso. Diz o Iru. Está bem. Estou a falar mas de quem Sintra, fez as contas. Sintra é um bom exemplo, porque Sintra não só tem uma parte típica de bairro, enfim, dormitório, mas também tem uma parte muito forte. Mas nós vamos aqui para outros temas, não é? Mas deixa-me acabar. Da Gualbacacém, Algueirão Sim, mas o que eu digo em relação... etc. Aí há casas vazias. O que digo em termos da intervenção do Estado, há coisas que têm que ser feitas já. Eu já dei este exemplo, infelizmente vai ser um exemplo pessoal. Eu tenho um loteamento para aprovar há 3 anos numa autarquia, uma coisa que está no plano de ordenamento. Desculpem dar o meu caso, mas é bom para ver. É muito lento, os processos de autorização de construção são lentíssimos e às vezes com um emaranhado de burocracia inconcebível. Isto existe... E depois, mas há algo que eu quero dizer. Isto, e no fundo é uma repetição, mas é importante. Não se pense, o Estado se pensa, que só com estas medidas, vamos imaginar que agiliza os licenciamentos, vamos imaginar que a burocracia diminui muito. Não é só com a criação da oferta ainda maior, ou uma criação da oferta agora, que se vai resolver um problema que tem uma acuidade incrível agora. Tem que ser agora. E a última nota, porque o Paulo me desafiou e eu acabei por não falar disso, tem a ver com os bairros de lata. Os bairros de lata estão a crescer. Eu lembro... Já lá vamos, podes passar já pela imigração, porque provavelmente estes bairros não seriam tratados da mesma forma. Não é bem verdade. Talvez, mas deixa-me só falar eu sou suficientemente velho para saber como é que foi feito os planos de erradicação de barracas. E os planos de erradicação de barracas pelo menos tinham uma coisa diferente do que aconteceu em Loures. As pessoas não ficavam sem teto porque sim, porque aquilo era ilegal. Aliás, na própria lei isso não é possível. Houve um plano e as pessoas, quando eram dali tiradas, iam para outras casas. Agora, sob o aplauso da maior parte das pessoas, aquelas pessoas são tiradas das suas casas, ficam sem tetos e as pessoas aplaudem muito elas irem dormir ao relento. Pedro Cisa Vieira, a questão dos imigrantes e da sua integração, colocada pelo Pedro Marcos Lopes como um dos pontos definidores do Estado da Nação, vendo a partir da decisão do Governo de escolher o Chega como parceiro para aprovar este pacote legislativo, é igualmente definidora sobre o que devemos esperar politicamente desta legislatura? Eu não sei, quer dizer, eu acho que o Governo quer ocupar uma posição de centralidade incontornável num Parlamento que está fracionado em 3. E isso dá-lhe, como eu digo, uma grande margem de manobra e vai-lhe permitir conduzir a sua agenda, escolher os temas que quer colocar na agenda, provocar uns, provocar outros, estender a mão. Acho que isto é o Governo a fazer. O tema da imigração ele escolheu nesta altura, já falámos muito sobre isto, como um tema para fazer... Há uns meses atrás era a insegurança, etc. Agora já não se fala tanto de insegurança, pelos vistos, mas quer dizer, a mim preocupa-me pouco com quem é que o Governo quer fazer o que quer que seja. Estamos de acordo. Preocupa-me mais o que o Governo, não só o que o Governo faz, porque eu tenho a convicção que estas medidas que está a aprovar são medidas que vão ter um alcance relativamente reduzido, vão afetar não vão, ao contrário, quer dizer, não vão fechar a porta à imigração, não vão manter as pessoas longe, não vão resolver problema nenhum a esse nível. É isso que a gente vê no resto da Europa, sempre que os governos quando as pessoas querem chegar no Reino Unido, na Alemanha, etc. Aumentam os ilegais, é sempre assim. Portanto, a única coisa é, de facto, é uma bandeira política, é muito típico da política proclamatória que tem, mas que cria depois problemas que vamos ter para gerir, para termos uma conversa racional. Temos uma conversa racional sobre como é que efetivamente regulamos o fluxo de pessoas que devem chegar a Portugal, que queremos que estejam cá ou que não queremos que estejam cá, que incentivos é que damos às pessoas que querem vir para a Europa trabalhar, vir para outros países, que incentivos é que lhes damos e que desincentivos é que lhes damos, porque isso de facto é uma questão que é uma questão crítica do nosso tempo. Eu acho já lá vamos também, já vou fazer a ligação a contigo para o crescimento económico.
interessa-me muito pouco só dizer. porque O governo está a fazer a coisa com o Chega, porque com o interessa mais Chega que é aprova a legislação mais à direita, com o PS menos à direita. A mim não é? interessa. Está bem, mas a mim interessa-me é o impacto sobre a vida das sobre as pessoas coisas. e das Bom, empresas. então das vamos medidas olhar que se tomam. para também dizer, há um eu sou de discurso esquerda ou sou de político. direita. Pedro Marcos Lopes, com a sociedade tão polarizada numa guerra de culturas de que haveremos de falar num dos próximos 2 episódios com Rui Tavares, pergunto se parece inevitável que venhamos a ter cenas parecidas com as que vemos acontecer aqui ao lado na região de Múrcia, se este debate político à volta da imigração pode vir a conduzir-nos aí. Está a ser promovido, eu já o disse aqui a semana passada, está a ser promovido pelo Chega e pelo PSD. De uma maneira absolutamente clara. Deixa-me ser rápido. Quando eu falei que um dos temas fundamentais era a imigração, é a imigração de facto, porque o número de imigrantes que nós precisamos e que vêm para Portugal mudam de facto em alguma medida o nosso tecido social, a maneira como nós todos nos relacionamos, porque é muita gente, cheiros diferentes, religiões diferentes. Por exemplo, agora vai haver com certeza a questão dos debates das mesquitas. Obviamente que essas pessoas que vêm para cá são muitas, podem rezar aos deuses deles, e ainda bem que podem rezar aos deuses deles, e somos nós que temos que promover o facto deles, de promover eles poderem rezar aos deuses deles. Quer dizer, que nós queremos que eles estejam mais integrados, é evidente que temos que criar condições nas escolas e fora das escolas para que cada vez mais se aprendam as línguas. Portanto, nós temos uma opção. Ou queremos integrar essas pessoas, ou não queremos integrar essas pessoas. Só que eu tenho uma novidade. Enquanto a economia estiver bem, Eles vão cá estar. Eles vão e vêm, quer estas leis existam ou não existam. O Pedro tem completamente... Eu sou mais radical que o Pedro. Acho que a legislação que foi ontem aprovada, o que vai é conduzir a que haja mais ilegais em Portugal. A Maria João Valente Rosa, o ex-ministro da Economia Santos Pereira, o Mário Centeno, todos eles disseram, o ex-ministro do tempo de Passos Coelho, Álvaro Santos Pereira, todos disseram que nós vamos precisar de mais imigrantes. Ora bem, quando isto aconteceu uma coisa muito interessante, deixa-me à parte, quando foi o Brexit. O Brexit aconteceu muito em parte, muito por causa deste discurso anti-imigração, e o que aconteceu foi que aumentou a imigração, mas foi ilegal no Reino Unido. Portanto, por isso é que eu trouxe esse tema aqui. Não é igual um acordo entre o PSD e o PS e o PSD e o Chega. Nesta área, principalmente. Nesta área e em todas. Nesta área e em todas. Porque a grande questão, eu sei que o PSD vai tentar fazer isso, a entender-se com um, a entender-se com outro. Sim, foi o que fez já no governo anterior. Sim, não é? mas a ideologia agora é mais fácil. Mas as linhas políticas têm importância. A ideologia tem importância. As palavras têm importância. E os caminhos que se escolhem têm importância. Esta decisão de num tema absolutamente fundamental para definir o que são linhas vermelhas e o que são cordões sanitários, o PSD aliou-se. Ainda há algum cordão sanitário? Claro que não há. Aliou-se, de facto. Eu ontem ouvi um queridíssimo amigo meu, Francisco Mendes da Silva, dizer a esquerda está sempre a dizer que o cordão sanitário já foi rompido. Eu acredito que ele tenha razão. No meu caso, que não sou propriamente um homem de esquerda e também estou perdido porque também já não o sei se sou de direita, eu vejo é que eu nunca tinha visto uma linha ser tão rompida por um partido que se diz social-democrata, ou pelo menos próximo da social-democracia, fazer este tipo de decisão. Portanto, isto marca, a mim importa-me com quem é que as pessoas fazem alianças. E importa-me com quem é que fazem acordos. Eu não acho normal, eu acho muito difícil o PSD, a partir desta altura, só se o PS facilitar, aliás o PS está a facilitar em tudo, portanto já não existe o PS, deixou de existir, é uma coisa absolutamente extraordinária o que está a acontecer ao Partido Socialista, mas não é, eu acho que não deve ser fácil. Não é uma situação fácil, não é? Passar a terceira força partidária. Não é uma situação fácil, mas não é nada fácil, não é difícil, ou pelo menos no plano dos princípios não é difícil, um líder do Partido Socialista vir dizer que o que se passou em Loures com o seu autárquico era inadmissível. Isso é uma linha. E não vale a pena andar com paninhos quentes. Vamos perder as eleições em Loures. Isto são os momentos que definem os líderes, são os momentos em que definem o que são linhas políticas. E o que aconteceu esta semana com o Partido Socialista é que foram um bando de choninhas
e que vão ser comidos de cebolada. Estão a aprender grego ou francês, não estou convencido, porque esta era a altura certa para definir um caminho. Mas, assim, vão-se deixarem levar, agora vão falar de defesa, se calhar depois a seguir vão falar em IRC, e não tem uma linha definida, bem definida. Porque eu não, e com isso termino, eu não acho que um partido que tenha as atitudes que teve o PSD neste dossiê com o Chega seja um bom interlocutor para outro tipo, seja do que forem de política. Sim, Xavier, a questão da imigração é crucial para aproveitar todo o potencial de crescimento económico. Pergunto de que forma a questão da mão de obra pode estar entre os constrangimentos que identificas para o crescimento da economia. Claro que está, não é? Ou seja, não só temos uma conjuntura externa, foi aliás o que disse logo no início, não só temos uma conjuntura externa mais incerta, mais complexa, mais difícil, como obviamente também, quer dizer, o crescimento do trabalho foi muito importante para o crescimento da economia como um todo. Portanto, se nós vamos restringir a imigração legal, se vamos dificultar que pessoas possam chegar ao mercado de trabalho de forma legal, digamos assim, um dos impulsos para o crescimento económico dos últimos anos vai ser posto em causa. Portanto, isto tudo, eu acho que obviamente esse é um problema e é um problema muito difícil. Eu estou a ver o Pedro Marcos Lopes sempre sobre o caso de demolições de construções ilegais. Eu lembro-me de, nos anos 80, nos anos 90, viver isso. Que era assim, chegavam pessoas e metiam umas barracas num terreno público ou privado e eram 2 ou 3. E depois de repente já eram 10 e depois já eram 20, começavam a chegar e criava-se um problema. Cresceram nos arredores do país nos anos 60 e 70 também, como onde percebem que não vão ser, por exemplo, em Almada estão-se a construir barracas, estão-se a reconstruir, estão-se a fazer novos bairros de barracas em terrenos que são do Estado, que são do IRU. E depois o IRU diz, não é nada comigo, a Câmara é que tem que os realojar. Porque eu agora já não me dão essas responsabilidades de alojamento, tiraram-me essas responsabilidades. Portanto, não é um problema fácil de resolução, é um problema muito complicado e eu acho que nós temos que, eu francamente lembro-me de estar a trabalhar com câmaras municipais nos anos 80, nos anos 90, precisamente nessa altura. Lembro quando se anunciou o plano de realojamento das barracas, que de repente começou a haver um afluxo de pessoas abaixo de barracas onde sabiam que ia haver realojamentos. Portanto, eu acho que nós temos que ter precisamos de ter um bocadinho mais de informação e fazer menos proclamações, porque eu, na verdade, não tenho informação suficiente para perceber o que é que se passou ali em Loures. Sobre o tema do impacto da imigração sobre a economia, esse está mais do que estudado, está mais do que demonstrado e, portanto, também tem que se perceber que quem está a dizer que quer fechar a porta à imigração, e as pessoas ouvem isso com agrado, depois também vão-se ressentir porque, na verdade, depois não vão ter pessoas para trabalhar nos lares, etc. É mais uma daquelas hipocrisias sociais que nós temos. Tal como estamos muito preocupados com a habitação, mas não deixamos que façam um prédio à nossa frente que nos tire a vista. Tal como estamos muito preocupados porque queremos o crescimento da economia, mas depois não deixamos que se faça uma fábrica ou fazemos petições para proibir as árvores, o abate de árvores para construir uma fábrica. Isto são as pequenas hipocrisias sociais de uma sociedade que está muito tensa, onde se perdeu a autoridade do Estado e onde o Estado está tolhido por leis que foram sendo criadas ao longo das últimas décadas, construídas na base da suspeição permanente sobre os decisores públicos, instituições de controle do Estado, Tribunal de Contas, Ministério Público, autoridades reguladoras, que basicamente olham de fora e dizem, não faça isso, segue este livro que eu te dito aqui de fora, não tentes resolver os problemas tu. E, portanto, quer dizer, neste contexto, é por isso que eu digo que as pessoas sentem
que se a administração falha, se o Estado não responde às nossas necessidades, então é a democracia que está a falhar. E é por isso que o apelo dos homens fortes, dos tipos que vão dar cabo disto tudo, que vão meter isto tudo na ordem, é tão grande. Mas a verdade é isto, nós somos muito responsáveis pelo estado a que estas coisas chegaram, precisamente pela desconfiança que alimentamos permanentemente relativamente às intenções dos outros e, sobretudo, à capacidade do Estado. Marcos Lopes, quando apontas os salários como um fator revelador do Estado da Nação, pergunto, estás mais liberal a pensar no crescimento económico para poder aumentar salários ou mais social a pensar que é possível pagar mais desde que com melhor distribuição? Onde é que tu estás? Eu não funciono... Nem me devias ter feito essa pergunta. Porque as sabes eu faço as perguntas que entendo, não, porque sabes, como queres. Não, eu só digo isto porque tu sabes que eu não funciono dessa maneira, nem consigo olhar para essas coisas. Há aqui uns dados sobre os salários importantes. O Pedro há bocadinho falou de algo que se repete poucas vezes. Aliás, eu acho verdadeiramente notável como é que o Partido Socialista neste momento parece que pede desculpa por estar vivo, quando teve muitos erros nos últimos 10 anos de governação, mas tem resultados para apresentar. E 2 deles, mas eles não apresentam, portanto, estão com vergonha sequer de dizer aquilo que correu bem. Nós temos a maior população de sempre empregada da história. Nós temos o maior crescimento do salário mínimo dos tempos recentes. O salário médio, maior, o salário real. O salário, mas também é verdade que na habitação cresceu muito acima disso. Portanto, há um problema. Verdade. É por isso que ele disse que esse era um problema. E esse é um problema mais sério que o dos salários. Não, pois é que o problema... Jogam com outros, não, o problema... Não jogam. As casas por acaso não jogam. Por acaso não jogam pelo seguinte, porque há fatores exógenos muito fortes e pouco controláveis que aconteceram para que o preço da habitação subisse tanto. A questão do turismo, a questão da imigração por causa do crescimento económico. Mas os salários médios e os salários mínimos já vinham a crescer. Não cresceu, não foi o maior crescimento, porque em 74 ou 75, eu já não me lembro. Os dois identificaram e bem a habitação como um problema central. Claro, mas esse é um problema central. Agora, apesar dos salários terem subido nos últimos 10 anos de uma maneira significativa, não deixamos de ter um problema gravíssimo nisso, porque somos, dentro da Europa, o sétimo pior país em salário mínimo e o 7º pior país em salário médio. O que é muito significativo. E há 2 pontos, ainda bem que falaste aquilo, parece que adivinhavas, Paulo, do liberal e do social. Há uma questão, o ISCTE tem um estudo muito interessante do ano passado, ou de há 2 anos, já não me lembro, em que diz que nós temos uma disparidade, que os nossos salários em tese deviam ser 20% mais altos em termos médios. E que há um grande problema, isso é um problema estrutural, que tem muito a ver com a quebra de importância dos sindicatos, com a quebra que houve na negociação coletiva, com a quebra que houve no relacionamento entre patrões e empregados, que fez com que esse ato se alargasse, com que esse ato se criasse, melhor dito. E, portanto, nesse aspecto, há uma questão social, há uma questão estrutural que tem a ver, que é importante para a questão salarial. Depois, tem a ver com a questão do nosso... nessa questão que tu definiste como liberal. Nós tivemos, ainda temos, apesar da extraordinária evolução, do extraordinário feito que tivemos na questão das qualificações, ainda não chegamos ao ponto onde chegamos. Ainda não estamos lá. E esse problema continua a ser muito complicado, porque isso leva bastante tempo. Como a questão da produtividade também leva a falar, e isso também tem a ver com os salários, nós temos um problema de produtividade grave nas empresas. E não é só por causa dos fatores externos, como a intervenção do Estado. Nós temos, por exemplo, os nossos empresários são menos qualificados que os nossos funcionários neste momento. Há um problema de organização do trabalho terrível. E enquanto nós não solucionarmos também a questão dos salários dentro da economia, teremos sempre um problema muito grave. Um problema estrutural para resolver. O funcionamento do Estado, numa economia onde o Estado tem um peso significativo, o modo
como o Estado funciona e importa e muito. Pedro Cisa Vieira, o crescimento da economia vai perdendo fogo, como estavas a lembrar no início desta nossa conversa. O que é que pode ser feito com urgência no funcionamento do Estado que contribua para aproveitar todo o potencial de crescimento? Eu fazia duas coisas muito simples, rapidamente. Uma era mudar o Código dos Contratos Públicos, outra era acabar com o visto prévio do Tribunal de Contas. Nos termos em que ele atualmente existe, o Tribunal de Contas não se limita a olhar se a despesa tem cabimento e se foi seguido um procedimento de contratação, começa a avaliar se as coisas foram bem feitas, se foram bem mal feitas, se os critérios de adjudicação foram bem escolhidos ou não foram. E isso é uma coisa que gera uma imensa insegurança e faz com que depois nós desperdicemos o potencial que é gerado pelo próprio Estado. Repara, com o PRR, meteu-se lá a aquisição de um navio para a Armada Portuguesa, multipropósito, que são umas dezenas largas de milhões de euros. Por causa de todas as complicações das leis de contratação pública, que fazem com que, se não se diz, que se não se atribui àquele que tem o mais baixo preço, tudo fica parado. Aquilo que aconteceu é que se está a fazer esse navio nos estaleiros na Roménia. Não são na Figueira da Foz, nem em Viana de Castelo, nem em Peniche, é na Roménia. Nós vamos comprar autocarros para os STCP e em vez de comprarmos a uma empresa portuguesa que faz autocarros elétricos na área metropolitana do Porto, vamos comprar a uma empresa chinesa. Salvador Caetano, podes dizer. Quando nós nos queixamos que sistematicamente estamos a reprogramar o PRR, porque não conseguimos adjudicar a construção de casas, porque sistematicamente aquilo fica tudo acima do preço base, isto só existe porque nós temos regras que são mais complicadas do que em toda a Europa. Ninguém nos obrigou a ter estas regras, ninguém nos obrigou a ter um Código de Contratos Públicos que é mais complexo do que qualquer outro país da Europa. Ninguém nos obrigou a dar poderes ao Tribunal de Contas, que acha que pode fazer recomendações sobre projetos de estabilidade e de resistência antissísmica de um hospital em Lisboa. Quer dizer, todas estas coisas fomos nós que escolhemos fazer porque nós desconfiamos do Estado. E com isso, aquilo que conseguimos é que, de facto, o potencial não se realize. E é muito crítico que no momento em que a economia mundial está a sofrer tão grandes alterações, em que nós precisamos tanto que as coisas aconteçam depressa, que o Estado mude de atitude. E isto, de facto, ou nós o fazemos dentro do espírito democrático e nós consensualizamos dentro dos partidos que alternam na governação que estas coisas que, em função destes interesses, nós temos que acabar com controles que foram feitos para salvaguardar interesses particulares ou muito poucas coisas, ou então aquilo que vai acontecer é cada vez mais, o Ministério Público também, é que cada vez mais os cidadãos vão acumular frustrações, o Estado vai acumular desculpas para não fazer, vai apontar o dedo para o governo anterior, etc. E, de facto, não vai haver um bom desfecho para tudo isto. Só queria ir um bocadinho atrás ao tema dos salários, para dizer o seguinte: em Portugal, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, os salários reais aumentaram 34% numa década. No mesmo período, os salários reais nos Estados Unidos aumentaram 12%. Nos Estados Unidos, sim. Há uma grande diferença de ordenados. Não estou a dizer o contrário, o que eu estou a dizer é assim, nós partimos daqui. Nós partimos, na Europa, os salários reais em Portugal na última década cresceram mais do que no resto da Europa. A minha convicção é que vão continuar a crescer. Vão continuar a crescer porque nós temos mobilidade dentro da zona euro, nós temos empresas que estão exportadoras e estão a ter grandes margens, que perderão os trabalhadores que precisam se não estiverem disponíveis para pagar maiores salários, e é isso que tem levado os salários a subir, e é também o facto de nós de facto estamos a fazer na economia portuguesa coisas que têm mais valor e que se vendem mais caro. Nós não podemos ter uma economia, Pedro, nós não podemos ter uns salários em que as pessoas que trabalham são pobres. Esse é o maior problema que nós temos. Mas não é só isso, quer dizer, nós não podemos pretender, nós temos que, as empresas portuguesas têm que ter outra atitude relativamente aos salários, mas também é preciso, também relativamente àquilo que vendem. E este é o problema. Tu não podes pagar salários europeus e cobrar preços de terceiro mundo. O que está a acontecer em Portugal é que, de facto, os preços estão a subir porque nós estamos a conseguir vender mais caro a uma procura diferente, mais qualificada estrangeira. No turismo estás a vender a preços europeus.
Quer hotéis, quer restauração. Não é só isso. E os salários não são. Nos serviços já se come mais caro em Lisboa do que em Roma. O que eu estou a dizer, exatamente, portanto, há condições para pagar melhores salários e isso vai acontecer. As empresas que estão a vender serviços tecnológicos e de engenharia para o centro da Europa vendem mais barato porque pagam salários mais baixos aos engenheiros aqui do que se paga na Holanda ou na Alemanha. Mas se não mudam, os engenheiros baratos daqui vão para o outro lado. Portanto, os salários vão subir, isso vai demorar tempo, mas nós temos na habitação, e por isso é que isto é uma coisa, por isso é que para mim isto é uma coisa tão crítica. A valorização da habitação perdeu relação com a valorização do poder de compra das pessoas. Completamente. E por isso é que a habitação é um problema tão crítico e tão importante que precisa de uma resposta mais emergente, porque na verdade é ela que nos tira o foco, tira-nos o foco daquilo que está a acontecer de bom, que é esta disparidade entre um crescimento dos salários que está a recuperar relativamente à Europa, mas numa coisa que é essencial como a habitação, quem precisa de novo dela vê os preços ainda a subir muito mais. Nós aqui temos tempos limite como no Parlamento, portanto nós estamos a chegar ao fim do nosso debate, mas eu queria perguntar ao Pedro Marcos Lopes, o Governo nesta área, o Governo aprovou o seu programa dando um grande destaque à reforma do Estado. Tarda a mostrar ao que vem ou já conseguiste perceber? Não, ainda não consegui, mas aí tenho que ser tolerante. Digamos que não lhe posso exigir tanto. Mas deixa-me só dar uma pequena nota em relação aos salários. Eu acho que se tem que dar sempre uma grande ênfase à questão dos salários, porque nenhum país pode ser um país considerado um país minimamente justo enquanto uma pessoa que trabalha é considerada pobre. Isso não pode acontecer. É mostrar que um país não é injusto. É injusto por ele próprio. Não pode haver uma economia a sério quando temos um volume tão elevado de salário mínimo dentro da nossa economia. E sobretudo o primeiro ponto é que é essencial. A doutrina social da Igreja falava, foi essencial na questão dos salários. Dizia que o trabalho faz parte da dignidade de uma pessoa. Ninguém consegue achar o seu trabalho digno se esse salário não tirar essa pessoa da pobreza. Quanto à reforma, eu vou dar tempo ao Governo para apresentar a sua reforma, mas a sua reforma do Estado. Mas eu já o disse aqui, volto a dizer, eu não é apresentar, tem que se ir fazendo. A reforma do Estado é uma tarefa contínua, tem que se ir fazendo. Pedro, o que eu ia dizer é exatamente mas tem que se ter força. O que tem que se dizer, o que eu estava a dizer, o que eu ia dizer é exatamente isto. Eu não acredito em reformas. As reformas são muito, em Portugal, as reformas estruturais são muito, são outra maneira de falar em revoluções. Vamos fazer uma reforma estrutural, isto, aquilo. Quer dizer, perdeu completamente o sentido. Mas mudar a proposta do Pedro Cisa Vieira de mudar o regime de contratação pública implica uma reforma no Parlamento que tem que ter votos suficientes de uma maioria para mudar isso ou para abdicar o Partido Socialista deve apoiar essa reforma. Pedro, deve empenhar-se ativamente nela. Pedro Cisa Vieira, deixar-se destas coisas que isto é para beneficiar um governo. Há só uma coisa que é essencial. É ter iniciativa política. Eu ainda não vi iniciativa política disso, nem qualquer... Pode ser intenções, mas o que... Não, eu não. Do Governo? Agora? Então não. Quando? Sim, o Governo... Para mudar o contrato? Para mudar o Governo aprovou, no final do ano passado, com a saudação do Partido Socialista, uma alteração ao regime da contratação pública que excluiu, de visto prévio do Tribunal de Contas e de uma série de regras, então já foi feita. De impugnação de concursos, os projetos apoiados por fundos europeus. Mas então já foi feita? Quer dizer, então pronto. Não, essa é uma pequeníssima parte do muito que é preciso fazer. Pedro, mas o que eu digo em relação à iniciativa, e era isso que eu ia dizer em relação às reformas, eu não acredito nestas coisas dos grandes pacotes, eu acredito nas mudanças incrementais. E as mudanças incrementais é que dão resultados, porque normalmente quando pomos tudo numa reforma estrutural lá Paulo Portas com fonte 24 num documento, não acontece nada. Mas isso é sistemático, nós achamos que queremos ter um grande projeto para mudar as coisas todas e depois não muda rigorosamente nada, porque o que muda mesmo é as coisas irem mudando e não fazer 30 revoluções por minuto, como dizia a música. Vamos entrar agora no bloco central dos interesses e eu recordo a quem nos ouve que as sugestões culturais do Pedro Cisa Vieira e do Pedro Marcos Lopes podem ser consultadas
desde o episódio da semana passada, na apresentação de cada programa, na homepage do Expresso ou da SIC Notícias, mas também na apresentação das diferentes plataformas, como por exemplo o Spotify ou o Apple Podcast. Há livros para ler, cinema, teatros, exposições para ver, música para ouvir. A primeira sugestão hoje é do Pedro Marcos Lopes. Olha, o Pedro Marcos Lopes vai dizer que está revoltado porque ontem não fui ver um espetáculo, queria ir ver, mas isto também dá para... Quero dizer com isto que, velhos como nós somos, quero saudar o que Portugal se transformou na questão da vida cultural, na questão dos espetáculos. Nós já tivemos os 3, 20, 30 anos, Portugal mudou radicalmente e mudou para muitíssimo melhor. Mas... depois da minha revolta por não ter visto o Ezra Collective, quero falar de algo que aconteceu ontem, foi a comemoração dos 30 anos do Teatro Praga, através de um espetáculo chamado Audição, que está ali nos jardins do Miguel Bombarda e vai estar, salvo erro, até dia 20, e comemora a Praga, o Teatro Praga comemora os seus 30 anos. O Teatro Praga é um projeto, é das companhias teatrais mais importantes do século XXI português, começou em 1995, mas é sobretudo a mais importante companhia de teatro daquilo que nós chamamos o teatro experimental. É a prova provada de que se nós deixarmos só o mercado funcionar, não há evolução nas formas de arte. Aquela conversa mega liberal de que tem que se deixar o mercado funcionar, se fosse assim, nada acontecia no teatro experimental, nada acontecia nas artes performativas, sobretudo, mas também nada acontecia nas outras formas de arte. O Teatro Praga é super revolucionário, é muito diferente, tem sempre espetáculos muito arriscados, muito desafiantes, que fogem a todos os cânones e as convenções que nós temos em relação ao teatro, mas tem duas características que eu acho extraordinárias. É a sua criatividade e a sua liberdade. Tem figuras que são essenciais no teatro experimental português, o André Teodósio, que eu tenho que declarar que sou muito amigo, a Cláudia Jardim, o Diogo Bento, o José Maria Vieira Mendes, mas é prova, a Praga é uma demonstração que se consegue fazer teatro experimental absolutamente brilhante, e teatro em geral, num país pequeno. Portanto, os meus parabéns francos e sinceros para a Praga, e uma recomendação que já não faço há muito tempo, para as pessoas irem ao teatro, seja a Praga, seja o outro lado qualquer. Vão ao teatro, Pedro Sousa Vieira, e o que é que vale a pena ouvir nesta altura? Vale a pena ouvir uma coisa que faz agora 40 anos. Foi há 40 anos que foi publicado o segundo álbum dos Pogues, chamado Run, Sodomy and the Lash, que é um dos títulos de álbum mais extraordinário que se pode haver. E que era um álbum que agora me pareceu como a propósito da efeméride, e que era um álbum que eu ouvi imenso quando estava na faculdade. É o segundo álbum dos Pogues, mas foi aquele que os tornou verdadeiramente umas estrelas, apesar de ser absolutamente improvável que eles alguma vez se tornassem estrelas. Eles próprios nem acreditavam. Eles próprios nem acreditavam nisso, eram liderados por um dos grandes fazedores de canções do nosso tempo, que era o Shane MacGowan, já morreu, um homem que, apesar da imensa qualidade musical e literária, tinha hábitos muito prejudiciais à saúde, designadamente no consumo de todo tipo de substâncias, coisa que lhe deu muitas doenças e morreu novo, mas que tinha fundado, tinha uma cena punk, fundou esta banda algures no início dos anos 80, era uma banda que na sua origem era uma banda punk, era tão punk como isto. A baixista, a Kate O'Riordan, entrou na banda porque tinha um baixo, apesar de não saber tocar. Isto é a atitude mais punk que pode haver. E eles neste segundo álbum mostram, e foi o primeiro que eu ouvi, confesso, e eu ouvi imenso isto. Eles ainda gravaram mais um álbum muito importante, mas este eu ouvi imensas vezes. E é um álbum que, como tinha aquela fórmula que muitos quiseram imitar, mas que nunca conseguiram muito tão bem como eles, que era combinar a música folclórica, neste caso irlandesa, eles eram irlandeses, com a música pop. Este álbum ainda tem muitas canções tradicionais,
irlandesas, mas tem já as canções do Shane MacGowan, que eram canções riquíssimas. E eu sugiro para ouvirmos uma das mais belas canções que eu conheço, que se chama A Pair of Brown Eyes. É uma canção que tem muitas camadas, tem uma letra extraordinária, é uma situação da vida, porque ele contava muitas histórias através das canções. A gente percebe que é um velho veterano de guerra que está num pub a embebedar-se com um tipo novo, mas depois acontecem imensas coisas, imensas referências, a sonoridade, os níveis de leitura é extraordinário, e portanto, para evocar os 40 anos deste álbum, a nossa juventude e a memória do Shane MacGowan, sugiro que vão ouvir já a seguir A Pair of Brown Eyes. Eu não te vou castigar no próximo, mas tens alguma coisa para acrescentar? Estavas a tentar dizer... Não me castigou os dois, não, pois não? Não. O meu poder arbitral vai servir para alguma coisa. Não, é que a propósito desta fantástica recomendação do Pedro Cisa Vieira, eu aconselho um filme que já foi feito há 5 anos, mas só agora chegou às salas portuguesas, que é uma biografia do Shane MacGowan e que vale muito a pena ver o filme e depois vão ouvir o Ram Sadami and Lash. Exatamente. Nos 2 episódios que faltam para terminar esta temporada, vamos conversar com Carlos Guimarães Pinto sobre a direita e o liberalismo e também com Rui Tavares sobre as guerras culturais. Com a expectativa de termos contribuído com novos argumentos para a avaliação que cada um faz sobre o Estado da Nação, faço votos que tenha um bom dia, uma boa semana. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.